Aqui é da terra de Rudá e eu sou Lígia Franklin de Oliveira, uma das coordenadoras desse nosso grupo, que existe há 13 anos, trabalhando sempre com um foco muito preciso no desenvolvimento da nossa consciência. Então, eu vim conversar um pouco sobre um assunto que permeia o nosso cotidiano sempre, acho que de todos nós. Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho, então. Então, o assunto seria o seguinte. Nós somos, eu acho que ensinados a acreditar que demonstramos quando amamos alguém de verdade, quando a gente fica atento para realizar o que a pessoa amada deseja, né? É como se isso fosse a demonstração máxima do amor que se tem pela pessoa. Só que, quando a gente parte desse princípio, a gente acaba passando por cima de nós mesmos em muitas coisas, em nome do amor, em nome desse nosso amor. E no fundo, nessas situações, se a gente chega a passar por cima da gente, no fundo é porque tem pouco amor envolvido nisso, nessa atitude. Claro que eu não estou desprezando, eu não estou dizendo que não existe amor. No geral, as coisas se misturam, sabe? Mas existe o amor e uma parte desse amor se encontra, digamos assim, infectado por outras coisas. Outras coisas que usam o amor que a gente sente para se manifestar. Essa falsa crença, então, de que que é a crença do sacrifício pelo amor, né, gente? Que a gente precisa abrir mão da gente mesmo como prova de um amor grande, né? Ela é passada para a gente até culturalmente, né? Nas histórias, de maneira muito subreptícia e às vezes explícita. E aquilo vai nos impregnando também. Mas por debaixo, né, disso, o que infecta o amor, no geral, é a carência. Né? É o medo, é a sensação de que falta alguma coisa, aquela outra pessoa vai preencher essa buraqueira, né, emocional, então a gente tem que garantir a presença dessa pessoa na nossa vida de qualquer forma. Isso tudo é uma engendração emocional, muitas vezes inconsciente, semiconsciente, né, ou até já com alguma consciência, mas a gente não conseguiu sair dali. Como eu andei fazendo recentemente um papo aqui também, não basta a gente ter consciência de uma coisa, porque às vezes a gente tem a consciência, mas a gente não consegue se libertar dela. A gente tem que ter um trabalho de ter a consciência e depois de ser a consciência sobre aquilo, né? E quanto mais amplo, né, sobre a vida puder, mais liberto a gente fica de verdade. Então, agora também além da carência podem existir outros motivos, mas quase sempre os motivos estão baseados em alguma falta dentro da gente, né? Eu estava falando de carência meio dirigida à carência afetiva, mas podem ter outras faltas e outros motivos envolvidos também. Eu só estou dando um exemplo, né? Cada situação merece sempre se debruçar profundamente para a gente ter certeza, né, das coisas. Bom, por outro lado, né, essa falsa crença, ela acaba fazendo com que silenciosamente, né, a gente acabe, vamos dizer assim, fazendo mal para a pessoa que a gente ama. Porque, na verdade, esse tipo de situação alimenta uma relação de aparências, uma relação que não é real, em que a gente não está se relacionando com a nossa verdade dentro da situação. Então, é uma relação que vai se estruturando em cima de medos e de aparências. Há uma traição, portanto, nessa situação das almas envolvidas. Tanto quem está fazendo quanto quem está recebendo está sendo traído ali, nesse tipo de circunstância. E aí todos nós já sabemos, né, que quando a nossa alma é traída, ela reclama. E se a gente não consegue ouvir a voz da alma reclamando diretamente, ela vai fazer com que, no mínimo, o nosso corpo, né? Primeiro, ela atrai situações que tentam nos mostrar isso, às vezes dentro da própria relação. Além disso, né, se a gente não ouve mesmo, a nossa alma faz com que o nosso corpo fale conosco,
através, às vezes, de mal-estares e doenças mesmo, e a gente sabe bem disso, né? Então, a gente precisa ter os ouvidos bem limpos para escutar a alma. E aí, no final, eu acho que o que eu queria deixar aqui, que eu sei que a gente traz no coração, mas a gente precisa deixar as coisas vivas, como eu falo, que vivas são conscientes e que a gente coloca na prática do nosso viver, né? É que a gente pode ajudar muito as pessoas que amamos, que se relacionam intimamente com a gente, seja relação de par, seja filhos, sejam amigos, né? Quando a gente está sendo a gente mesmo. Eu acho que esse é o maior gesto de amor que a gente pode ter por outra pessoa. Quando a gente se trabalha para que a gente possa manifestar aquela verdade do nosso ser sem estar contaminado pelas nossas sombras, claro, né? Mesmo quando às vezes a pessoa amada não consegue compreender isso, porque às vezes ela mesma está contaminada pelas dificuldades dela e por essa falsa crença também. E às vezes as pessoas que nos amam, sejam da família, seja, sabe, podem parecer decepcionados, não é? A gente conhece isso. Quando, assim, você não corresponde àquilo que ela deseja, ou você não está sendo aquilo que ela quer que você seja, ela fica decepcionada, fica magoada, né? E é isso que nos assusta se a gente não se trabalha. Só que não se esqueçam, a alma dela sabe disso também, sabe? Então, uma coisa que a gente precisa lembrar eternamente, que é o que é genuíno, legítimo, verdadeiro, dentro da nossa alma, que é uma manifestação de quem nós somos mesmo, jamais vai fazer mal ou vai lesar alguém. Pessoa amada, ser amado, bicho, não importa, ninguém, e vice-versa. Pode ser que o ego, como eu disse, não compreenda o da pessoa ou o nosso mesmo em algumas circunstâncias, mas fazer mal verdadeiro, sabe, é impossível, porque isso faz parte da lei universal. Então, quando a gente tiver certeza, sabe, daquilo que nós somos e manifestarmos isso dentro das relações, a gente tem que saber desse processo. É por isso que também outro dia eu falei, toquei bem de leve, numa expressão do Yogananda, que é um ser que eu amo profundamente, que ele diz assim, a verdade, mas é essa verdade essencial, não teme nenhuma pergunta, né? Da gente lembrar disso. Agora, é claro que a gente precisa também saber que essa manifestação do nosso ser é totalmente diferente da gente querer impor que o outro seja da forma que a gente quer que a pessoa seja ou que a gente supõe que seja melhor para aquela pessoa. Que ela tem que concordar com a gente. Isso, né? Senão a gente está fazendo o mesmo papel, vamos dizer assim, que externamente muitas pessoas e o próprio sistema faz com a gente, para que a gente não seja a gente. Então, cuidar de monte para que não se caia nessa armadilha. Eu vejo muitas pessoas clamando muito por liberdade de ser e sendo tremendamente autoritárias nas relações íntimas do seu entorno e querendo impor as suas ideias de qualquer maneira. Isso é uma contradição gigantesca e aí não vai se sair dessa roda. A gente tem que quebrar certas rodas viciadas que existem na nossa vida. A gente quebrar significa fazer completamente diferente, criar uma outra maneira de lidar com as coisas. E nós estamos no tempo mais propício para isso, gente, graças a Deus. Bom, então o que eu quero dizer é que cada um de nós não deve necessitar ser unanimidade. Não deve necessitar a aprovação de todo mundo. Isso é irreal também. Primeiro, porque cada um de nós é singular, é único e vai precisar de coisas específicas, muito próprias, por isso que a gente tem que se conhecer muito para saber o que eu preciso e como eu devo me portar, quais as escolhas que eu preciso saber fazer e não deixar que os outros fazem isso com a gente. E exatamente por isso, as pessoas também precisam de coisas diferentes. E aí, a gente agrada umas pessoas e não agrada outras, isso faz parte natural da vida. Então, a gente não pode querer ser unanimidade, né? E ao contrário, deseje ser você mesmo mais e mais.
até se transbordar de uma forma completamente espontânea, em amor e em força, em potência. Não em poder de dominação, mas em potência, potência de quem você é de verdade. E aí, gente, eu acho assim, ó, isso tudo, eu acho que acontece porque eu tenho uma certeza dentro do meu coração daí, que a tua manifestação, a das pessoas, a minha manifestação plena, é o sonho de Deus realizado. É o sonho de Deus realizado. Então, realizamos o sonho de Deus e, em contrapartida, a gente também se sente completamente realizado mais e mais. Independente do que está acontecendo fora, e pode contribuir de forma muito, muito eficaz pela nossa própria amorosidade, luminosidade, coerência, sabe, com o que em volta da gente anda torto, desviado e complicado, seja na vida pessoal, seja na coletiva, tá bom? Então, como sempre, né, no investimento de fazer do nosso microverso em volta de nós, sabe, aquilo que a gente deseja no mundo, né? É isso. Então, que o nosso amor seja descontaminado, que não tenha nenhum vírus de faltas e carências, que a gente saiba suprir as nossas faltas e as nossas carências, sabe? Compreendendo profundamente o que acontece, de onde elas vieram, o que é preciso fazer, e que a gente não delegue isso para ninguém e que a gente siga cada vez mais em plenitude. Boa quinta-feira para vocês. Agora eu vou voltar aqui para os meus atendimentos e a gente vai conversando aí pelos caminhos e pelas trilhas da vida. Tá bom? Um beijo, obrigado pela companhia.